Vai financiar em 60 vezes? Perguntou Paulo, com um sorriso meio irônico, cruzando os braços e olhando de cima a baixo para aquele homem simples, de chapéu gasto e bota cheia de poeira. Felipe largou a mala marrom no chão da concessionária. Ela fez um barulho seco, chamando a atenção de todo mundo. O segurança olhou. A recepcionista parou de digitar. Até o gerente, Eduardo, levantou da mesa. Não, respondeu Felipe, calmo. Quero à vista. Paulo franziu a testa. Tinha ouvido aquilo muitas vezes, mas quase sempre era conversa. Gente que dizia que ia pagar à vista, mas na hora puxava documento, perguntava de taxa, de juros, de parcelamento. Só que aquela mala ali estava pesada demais para ser só uma encenação. Por trás daquele chapéu, havia marcas de sol, rugas de quem encarava a madrugada, geada, seca, enchente, principalmente, desconfiança de gente da cidade. Era o tipo de homem que muitas pessoas olhavam e pensavam, esse aí não tem dinheiro nem para pagar o almoço. Felipe conhecia bem esse olhar. A vida inteira foi assim. Sempre desconfiaram dele. Era o caipira, o homem do interior, o coitado do pequeno produtor. Até o dia em que ele decidiu que ninguém mais ia rir da cara dele. Você já foi tratado como se não tivesse valor? Já sentiu na pele alguém duvidar da sua capacidade, só pelo jeito que você se veste, fala ou de onde vem? Essa história é sobre isso. Sobre um homem simples, que tinha tudo para desistir, mas escolheu enfrentar humilhação atrás de humilhação até virar o jogo. Até o dia em que entrou numa concessionária de caminhonetes, ouviu um vendedor debochando do possível financiamento em 60 vezes, e colocou uma mala de dinheiro sobre o chão frio, mudando o ambiente inteiro. Fica comigo até o final, porque essa história não é só sobre uma caminhonete. É sobre um homem da roça, o Felipe, que todo mundo desacreditava. Até o dia em que ele entrou numa loja simples, com uma mala que carregava anos de trabalho, e calou muita gente sem precisar levantar a voz. Você vai ouvir como esse fazendeiro saiu de uma vida de aperto, como nasceu essa mala de dinheiro, nota por nota, e o que aconteceu lá dentro da concessionária para fazer o vendedor Paulo nunca mais olhar para alguém e julgar só pela aparência. E, antes de seguir, te peço uma coisa bem rápida. Se esse tipo de história de superação, de gente simples vencendo com calma e coragem, fala com seu coração, já aperta o like. Isso ajuda o canal a chegar em mais pessoas que também gostam de uma boa história bem contada. Nos comentários, eu queria muito saber quem está aí do outro lado. Escreva o seu nome e de onde você está assistindo, sua cidade e seu estado. É muito bom ver gente do Brasil inteiro, e até de fora, se encontrando aqui nessas histórias. E se ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve agora. Assim você não perde nenhuma história como essa e a gente segue caminhando junto, uma história de cada vez. Agora, vamos começar do início, bem antes da mala de dinheiro. Felipe não nasceu dono de terra. Nasceu em casa de madeira, com telha que deixava passar goteira quando chovia forte. A mãe, Renata, levantava antes do sol para preparar café ralo, e o pai saía para fazer diária na roça dos outros. Desde pequeno, Felipe aprendeu que dinheiro não caía do céu. Era feijão contado, arroz medido na caneca, roupa que passava de irmão para irmão, sapato que durava até o dedo aparecer na frente. Na escola, os colegas riam da roupa simples, do caderno com capa amassada. Um dia, na fila do lanche, um menino virou e comentou: "Esse aí só come aqui, porque em casa não tem não." Felipe fingiu que não ouviu, mas aquilo ficou guardado. Não como raiva, mas como uma espécie de promessa silenciosa. Um dia, ele ia mudar de vida. Quando fez 15 anos, o pai o chamou no quintal. "Felipe, não vai dar para continuar te mantendo estudando não. Eu sei que você gosta, mas a situação apertou. Apareceu serviço num sítio ali para cima. Você vai comigo." Felipe engoliu seco. Gostava de estudar, mas sabia que o pai não dizia isso por maldade. Era necessidade. Começou a trabalhar num sítio pequeno, ajudando em tudo: plantar, colher, consertar cerca, tirar leite, cuidar de bicho. O dono, um homem chamado Leandro, era daqueles que falava pouco, mas observava muito. Um dia, Felipe estava consertando um pedaço de cerca. Calculou certinho a distância dos mourões, mediu o arame, fez o serviço direito, sem preguiça. Leandro chegou perto, olhou e falou: "Você é caprichoso, hein, rapaz?" Felipe sorriu. "A gente tem que fazer bem feito, né?" Leandro ficou em silêncio por uns segundos, e depois, completou: "Sabe, tem muito dono de terra que não presta atenção nesses detalhes. Mas é nesses detalhes que se perde e se ganha dinheiro.
Aquela frase ficou ecoando na cabeça de Felipe. Detalhes. Era como se uma janela tivesse se aberto. Percebeu que a roça não era só força bruta. Tinha cálculo, estratégia, planejamento. Tinha jeito de fazer melhor. Alguns anos depois, uma notícia pegou todos de surpresa. O pai de Felipe ficou doente. Doença que tirava a força, o ânimo, a capacidade de trabalhar como antes. As diárias foram diminuindo até quase zerarem. Um dia, sentado à mesa simples de madeira, o pai falou, com a voz cansada. Felipe, agora é você. Eu não dou mais conta, meu filho. A família depende de você. Felipe olhou para as mãos. Eram mãos de quem já tinha muito trabalho, mesmo sendo jovem. Ele não tinha estudo, não tinha dinheiro, não tinha terra. Tinha disposição, vontade de aprender e a responsabilidade de sustentar pai, mãe e o irmão mais novo, Bruno. Era um peso enorme para um rapaz, mas também era ali que nascia a determinação que levaria até aquela concessionária anos depois, com uma mala de dinheiro. Ele começou a procurar mais serviço. Fazia diária para um, para outro, ajudava em colheita, em plantio, em tudo. Ganhava pouco, mas guardava centavo por centavo. Não gastava com nada além do necessário. À noite, quando todo mundo dormia, ele se sentava na varanda, olhando o escuro da roça e pensando: como é que eu posso sair disso? Como é que eu posso deixar de ser o empregado, o que todo mundo manda, e virar dono de alguma coisa? Nem que seja de um pedacinho de terra. Foi nessa época que ouviu falar de uma pequena área que estava para arrendar. Um sítio meio abandonado, com pasto cansado, solo meio fraco. Ninguém se animava, porque dizia que dali não saía muita coisa, que era dor de cabeça. Mas quando Felipe foi ver o lugar, sentiu algo diferente. Não era bonito, não era rico, não era fácil. Mas era oportunidade. Se alguém aceitasse que ele arrendasse, talvez, ali, pudesse ser o começo. O problema era ele não tinha dinheiro para pagar o arrendamento inteiro à vista. Só tinha um pouco guardado. Naquele dia, ele voltou para casa mais calado que o normal. Renata percebeu. O que foi, meu filho? Nada não, mãe. Só pensando. Pensando em quê? Felipe respirou fundo. Em como a gente vai fazer para sair dessa vida de viver de diária. Renata olhou para ele com um misto de orgulho e preocupação. Sabia que o filho tinha ambição boa, mas também sabia o quanto o mundo podia ser duro com gente simples. Ele ainda não sabia, mas aquele desejo de sair da diária e se tornar dono de alguma coisa era o primeiro passo de uma caminhada longa, cheia de humilhações, portas fechadas e, principalmente, gente rindo da cara dele. A mesma risada que um dia ele ouviria vindo da boca de um vendedor, perguntando se ia financiar em 60 vezes. E foi ali, naquele momento de aperto, que apareceu o até que. Felipe voltou ao sítio de Leandro para mais uma diária. Estava distraído, pensando no pedaço de terra para arrendar, quando o patrão comentou, enquanto caminhavam pelo terreiro. Você está com a cabeça longe hoje, rapaz. Felipe se assustou. Desculpa, seu Leandro. É que, andei olhando um pedacinho de terra para arrendar. Leandro parou, cruzou os braços e encarou o jovem. Terra para arrendar? E com que dinheiro você vai pagar? Felipe engoliu seco. É por isso que estou pensando tanto. Leandro ficou olhando, como se estivesse pesando as palavras. Quanto é que estão pedindo? Felipe falou o valor. Não era absurdo, mas, para alguém que vivia de diária, era um monte de dinheiro. Leandro coçou o queixo. E você acha que dá conta de tocar aquela terra? Acho não, seu Leandro. Tenho certeza que dou conta. Se fizer as coisas direitinho, se cuidar do solo, se planejar. Leandro interrompeu. E se o tempo não ajudar? E se der praga na lavoura? E se não chover? Felipe respirou fundo. Aí a gente aprende com o erro, levanta e tenta de novo, né? Do jeito que está, se eu não arriscar, vou ficar a vida inteira só nas diárias. Leandro ficou em silêncio por um momento, depois chamou Felipe para sentar num banco simples perto do galpão. Olha, Felipe, eu já vi muita gente boa quebrar tentando dar um passo maior que a perna. Mas também já vi gente sem nada construir patrimônio porque teve coragem. A diferença está na cabeça. Quem pensa, quem calcula, quem não se deixa levar pela emoção, tem mais chance de dar certo. Felipe ouviu cada palavra com atenção. E o senhor acha o que de mim? Eu acho que você é trabalhador e tem algo raro, capricho. Não faz as coisas de qualquer jeito. E isso vale ouro.
Filipe se surpreendeu com aquele elogio. Leandro continuou. Vou te fazer uma proposta. Você arrenda aquela terra, mas eu entro como seu fiador, desde que você aceite uma condição. Filipe sentiu o coração acelerar. Que condição, seu Leandro? Tudo que você for plantar lá, você me mostra antes o planejamento. Nada de fazer na louca. E, se precisar, eu te empresto um pouco de adubo que tem encostado aqui, para você começar. Você paga depois, quando tiver colheita. Filipe ficou sem fala. Aquilo era a oportunidade que ele estava esperando, mas nem tinha coragem de pedir. O Senhor faria isso por mim? Não estou te dando nada, Filipe. Estou te emprestando confiança. E confiança é coisa séria. Não me faça me arrepender. Naquela noite, Filipe quase não dormiu. Era medo misturado com alegria, ansiedade com esperança. No dia seguinte, foi até o dono da tal propriedade. O homem o recebeu com certo desinteresse, como quem fala com mais um desesperado por terra. E então, rapaz, vai arrendar ou não vai? Filipe explicou que tinha um fiador, que topava o valor, mas pediu um prazo para pagar a primeira parte. O dono fez pouco caso. Todo mundo quer prazo. E garantia? Meu patrão entra como fiador. Quando Leandro foi mencionado, o jeito do homem mudou. Conhecia a fama de honestidade e seriedade de Leandro. De repente, aquilo que parecia impossível começou a parecer negociável. Depois de uma conversa longa, fecharam um acordo. Filipe sairia da condição de apenas diarista para se tornar arrendatário. Ainda não era dono da terra, mas, pela primeira vez, tinha um pedacinho de chão sob sua responsabilidade. Quando contou para a mãe, Renata, ela ficou em silêncio por alguns segundos, com os olhos marejados. Meu filho, isso é coisa grande. Não é brincadeira. Eu sei, mãe. Mas eu preciso tentar. Não quero que o Bruno cresça na mesma vida de aperto que a gente viveu. Quero poder dar estudo para ele, dar um conforto melhor pro pai. Renata segurou as mãos do filho. Então vá, mas vá com Deus. E não esqueça de onde você veio, nem quem você é. Começava ali a fase mais dura da vida de Filipe. Todo centavo tinha destino certo. Nada de luxo, nada de gasto desnecessário. A mala de dinheiro que um dia ia bater no chão da concessionária começava a ser construída com notas miúdas, moedas guardadas em pote de plástico, horas e mais horas de trabalho debaixo de sol. Os primeiros meses no novo pedaço de terra foram de muito esforço. O solo estava cansado, cheio de erva daninha. Muita gente ria quando passava e via Filipe lá, sozinho, tentando dar vida para aquele chão esquecido. Esse rapaz é doido, comentavam. Vai gastar força à toa. Essa terra aí não presta. Mas Filipe tinha algo que muita gente não tinha: paciência. Ele ouviu conselhos de Leandro, leu pouco que encontrou sobre manejo de solo, conversou com agricultores mais experientes. Começou pequeno, sem querer abraçar o mundo de uma vez. Preferiu fazer pouco, mas bem feito. E, aos poucos, a terra foi mudando de aparência. Onde antes tinha mato, começaram a surgir linhas organizadas, verde forte, sinal de que algo ali estava nascendo. Só que o mundo não gosta de ver gente simples se levantando. E foi justamente quando tudo parecia caminhar bem que veio o primeiro tombo. Aquele ano parecia promissor. A plantação de Filipe estava bonita, viçosa. Leandro passava de vez em quando para olhar e aprovava com um aceno de cabeça. Está indo bem, Filipe. Está indo bem. Filipe sentia uma alegria que mal cabia no peito. Via aquelas plantas crescendo, pensava no que elas significavam. Dinheiro para as contas, remédio para o pai, comida melhor em casa, talvez até uma roupa nova para a mãe e material escolar decente para Bruno. Mas a natureza tem seu próprio relógio. E, às vezes, ela não combina com os planos de ninguém. Numa tarde, o céu começou a escurecer de um jeito estranho. As nuvens vinham carregadas, baixas. O vento mudou de direção, trazendo um ar pesado. Filipe olhou para o horizonte e sentiu um aperto no estômago. Vai chover forte, pensou. Chuva era boa, desde que viesse na hora certa, do jeito certo. Naquele momento específico, uma chuva pesada podia arrasar o que ainda não estava firme, podia bater no chão e levar junto o esforço de meses. E não foi só chuva. Foi uma tempestade. Água grossa, pesada, que caía com força, acompanhada de rajadas de vento. Filipe ficou na varanda, impotente, olhando na direção da plantação. Não podia fazer nada. Não dava para cobrir, não dava para proteger. Era só esperar.
Quando a chuva finalmente começou a diminuir, o chão estava encharcado. O ar tinha um cheiro misturado de terra molhada e preocupação. Na manhã seguinte, Felipe saiu cedo para ver o estrago. Cada passo era um medo. Ao chegar na lavoura, ficou em silêncio por alguns segundos. Viu plantas quebradas, áreas em que a água tinha levado terra embora, marcas de enxurrada. Não era destruição total, mas era prejuízo. Parte do que ele contava para pagar contas e honrar compromissos tinha ido embora com a água. Leandro apareceu mais tarde, andando devagar. E então, rapaz? Como ficou? Felipe respirou fundo. Ficou ruim. Não perdi tudo, mas perdi bastante. Leandro olhou as plantas, agachou, pegou um pouco de terra na mão. Não foi pouco, não. Mas também não foi tudo. Felipe ficou calado. Leandro continuou. Tem gente que, numa situação dessas, junta o pouco que sobrou, vende tudo, paga o que dá e some. Desiste. Felipe olhou para ele. E o senhor acha que eu devo fazer o quê? Depende do tipo de homem que você quer ser. Se quiser, eu te ajudo a renegociar alguns prazos. Mas a decisão é sua. Seguir em frente, mesmo depois de um tombo desses, dói. Dá medo. Felipe pensou na família. Pensou na mãe, no pai, no irmão. Pensou nas risadas de quem já dizia que ele era doido por tentar fazer aquela terra render. Eu não vou desistir, seu Leandro. Leandro fez um leve sinal positivo com a cabeça. Então vamos pensar numa estratégia. Você vai ter que apertar ainda mais o cinto. Nada de gastar um centavo à toa. E vai ter que trabalhar dobrado. Naquele ano, Felipe ganhou menos do que esperava. Muito menos. Mas pagou o que prometeu. Não sobrou quase nada. O sonho da melhora rápida teve que ser adiado. Só que, naquele processo, algo foi ficando cada vez mais forte dentro dele. Disciplina. Em vez de desanimar, usou o prejuízo como escola. Estudou mais o tempo, aprendeu a ler sinais, observou o comportamento das plantas em diferentes situações. A vida foi seguindo, dura, mas aos poucos subindo. A cada safra, um pequeno avanço. Uma conta paga, uma melhoria na casa, um remédio melhor para o pai, um caderno novo para Bruno. E, com o tempo, uma coisa importante começou a acontecer. O olhar das pessoas ao redor foi mudando. Antes, riam. Depois, passaram a respeitar. Alguns começaram a perguntar: o que é que você anda fazendo naquela terra, Felipe? Que eu vejo que sempre está verdinha. Ele explicava, com simplicidade. Alguns ouviam, outros fingiam que não, por orgulho. Mas a verdade é que a fama dele foi crescendo. Anos depois, quando a situação já estava mais estável, uma nova necessidade apareceu: transporte. A caminhonete velha que Felipe usava, emprestada de Leandro de vez em quando e, depois, uma que comprou usada, vivia quebrando. Era pane no meio do barro, era problema no motor, era carga que não chegava na hora. E, no campo, quem trabalha com produção sabe, logística é tão importante quanto plantar e colher. Felipe começou a sonhar com uma caminhonete melhor. Não era luxo. Era ferramenta de trabalho. Só que caminhonete boa não era barata. E ele tinha uma promessa para si mesmo: nunca mais ficar refém de parcela que pudesse tirar o sono. Então, ele tomou uma decisão silenciosa. Ia guardar dinheiro, discretamente, até conseguir comprar uma caminhonete à vista. Sem financiamento, sem juros, sem dívida. Foi aí que a mala entrou em cena. A mala não era nova. Felipe a ganhou de um vizinho que ia jogar fora. Era de couro marrom, já meio gasto, com uma das alças arranhada. Para muita gente, era só um traste velho. Para Felipe, virou um símbolo. No começo, ele usou a mala para guardar documentos, algumas fotos antigas, coisas sem muito valor financeiro. Mas um dia, enquanto arrumava a casa, olhou para ela e teve um pensamento: e se eu fizer dela o lugar onde vou montar meu futuro? Nessa época, a situação já era melhor que no início, mas ainda longe de uma vida folgada. O pai, mesmo debilitado, às vezes conseguia ajudar em pequenas tarefas leves. Bruno crescia, estudava, e Felipe insistia: estude, Bruno. Estude mais do que eu. O mundo está mudando. A roça vai precisar de cabeça, não só de braço. Bruno ouvia, mas também ajudava quando podia. Foi numa noite simples, sem muita coisa acontecendo, que Felipe tirou a mala do canto do quarto, limpou com um pano e a colocou sobre a cama. Pegou algumas notas que tinha separado,
um dinheiro que poderia muito bem servir para um pequeno conforto, e decidiu, a partir daquele dia, toda a sobra que fosse possível, por menor que fosse, iria para aquela mala. Não seria tocada. Seria o fundo da caminhonete. Não contou para muita gente. Apenas para a mãe. Mãe, essa mala aqui tem um objetivo. Aqui dentro vai ficar o dinheiro da caminhonete que eu vou comprar um dia, à vista. Sem dever nada para ninguém. Renata olhou com carinho, mas também com aquele realismo de quem já viu muita coisa dar errado. Tomara, meu filho. Se é seu sonho, vá atrás. Só não deixe o sonho virar motivo de tristeza. Vá com calma. E ele foi. Calma, porém constante. Cada vez que recebia por uma venda, por uma colheita, por um serviço, ele separava uma parte. Às vezes, era uma quantia considerável. Às vezes, era pouco. Não importava. A regra era uma só. Se entrou e sobrou, um pedaço ia para a mala. No começo, parecia ridículo. Poucas notas, quase nada. Mas o tempo tem um jeito curioso de transformar o pouco em muito para quem não desiste. Enquanto a mala começava a ganhar peso, as pessoas ao redor seguiam suas vidas. Alguns melhoravam, outros se perdiam em dívidas, em compras que não precisavam, em aparências. Felipe, ao contrário, mantinha a mesma roupa simples, o mesmo jeito discreto. Se alguém o visse de fora, diria, continua o mesmo rapaz pobre. Mal sabiam do que estava acontecendo, discretamente, no quarto dele. Bruno, curioso, um dia perguntou, Felipe, por que você não coloca esse dinheiro no banco? Felipe pensou um pouco antes de responder. Banco é bom para muita coisa, Bruno. Mas eu quis que essa mala fosse o símbolo da minha disciplina. Todo dia, quando eu vejo ela ali, eu lembro que tenho um compromisso comigo mesmo. E também não quero ficar mexendo, olhando extrato. Quero que seja uma surpresa boa quando chegar a hora. Bruno riu. Uma mala de surpresa. Isso mesmo. Uma mala de futuro. O tempo foi passando. Ano após ano, safra após safra. Teve ano bom, teve ano ruim. Teve imprevisto, teve doença na família, teve conserto de máquina. Em alguns momentos, Felipe precisou escolher entre mexer na reserva da mala ou apertar ainda mais o cinto. Ele fez um acordo consigo mesmo. Só tocaria na mala se fosse uma situação realmente extrema, de risco à vida. Fora isso, qualquer aperto seria resolvido com criatividade, negociação, trabalho a mais. Os anos deixaram marcas no corpo e na mala. Felipe foi ficando com mais rugas, mais cabelos brancos. A mala, com mancheiras novas, couro ainda mais marcado pelo tempo. Aos poucos, a caminhonete velha foi se tornando um problema cada vez maior. Quebrava mais do que funcionava. Em uma ocasião, no meio de uma estrada de terra, a carga precisou ser transferida para o veículo de um vizinho. Você precisa de um carro novo, Felipe, comentou o vizinho. Eu sei. E eu estou chegando lá. E estava mesmo. Um dia, depois de receber por uma boa venda, Felipe chegou em casa, tirou o chapéu, lavou o rosto e foi direto para o quarto. Fechou a porta, puxou a mala debaixo da cama, colocou-a sobre a colcha. Abriu devagar. O cheiro de papel antigo se misturou com um leve cheiro de couro. Ele começou a contar. Não era a primeira vez que fazia isso, mas, naquela noite, estava diferente. Tinha em mãos o valor aproximado de uma boa caminhonete usada. E, se esperasse mais um pouco, conseguiria até mesmo uma 0 km. Ficou olhando para o dinheiro espalhado. Aquilo não eram só notas. Era o registro de anos de renúncia. Cada cédula representava uma coisa que ele deixou de comprar, um domingo que ele não saiu, um conforto que não teve. Ele suspirou. Está perto. O perto se transformou em mais alguns meses. Até que, um dia, ele acordou com uma certeza diferente. Sentou à mesa do café, olhou para a mãe, que já estava com o rosto marcado pelo tempo, e para Bruno, agora um homem feito. Chegou a hora, disse. Renata achou que ele estava falando de outra coisa. Hora de quê, meu filho? Da caminhonete. Bruno sorriu. Então é hoje? É hoje. Felipe levantou-se, foi até o quarto e voltou com a mala. Colocou-a sobre a mesa com cuidado. Renata passou a mão sobre o couro gasto. Essa mala já viu muita coisa, hein? E vai ver mais hoje, respondeu Felipe. Enquanto ele se preparava para sair em direção à concessionária, não fazia ideia de que, do outro lado, o vendedor Paulo já o esperava com preconceitos prontos. A concessionária ficava na cidade,
numa avenida larga. Felipe não gostava muito de ir para lá. Achava tudo barulhento, apressado, com gente demais olhando sem realmente enxergar. Mas, naquele dia, ele entrou na cidade com a mala no banco do carona e o coração batendo forte. Não era medo, era mistura de expectativa com senso de conquista. Chegando perto da loja, estacionou a caminhonete velha um pouco mais distante. Não queria chamar atenção para o estado do veículo. Pegou a mala, ajeitou o chapéu na cabeça e caminhou até a entrada. O ambiente era completamente diferente do que Felipe estava acostumado. Piso brilhando, ar-condicionado, carros novos alinhados, cheiros diferentes, gente bem arrumada. Ele entrou devagar, observando. Um rapaz de camisa social, com um crachá, logo se aproximou. Era Paulo. Bom dia, senhor. Posso ajudar? Felipe assentiu com a cabeça. Pode sim. Eu estou procurando uma caminhonete. Paulo olhou rapidamente para a roupa simples, a bota marcada de terra, o chapéu. O olhar passou também pela mala marrom. Não viu nada de especial. Para ele, era mais um da roça que vinha olhar, perguntar preço e ir embora sem comprar nada. Claro, temos várias opções, respondeu Paulo, com simpatia treinada, mas por dentro sem dar muita importância. Começaram a andar pelo salão. Felipe passava a mão pela lateral dos veículos, sentindo a textura da pintura, olhando a altura, perguntando detalhes honestamente interessados. Essa aqui aguenta bem estrada de chão? Quis saber. Aguenta sim, senhor. É uma excelente caminhonete. Muito procurada, respondeu Paulo. Felipe fez algumas perguntas técnicas. Não era especialista em motor, mas entendia de necessidade. Precisava de força, durabilidade, consumo aceitável. E o valor dela? Perguntou. Paulo disse o preço. Era alto, mas não muito distante do que Felipe tinha em mente. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, fazendo contas mentais. E à vista, quanto ficaria? Perguntou. Paulo estranhou a pergunta. Não era comum ouvir alguém simples perguntando por pagamento à vista de algo daquele valor. O senhor quer ver opções de financiamento? Devolveu a pergunta. Felipe permaneceu calmo. Eu quero saber o valor à vista. Paulo insistiu, desta vez, com um sorriso meio brincalhão. Vai financiar em 60 vezes. Na cabeça dele, era uma piada leve, quase automática. Mas o tom não foi neutro. Tinha uma pontinha de deboche, de descrédito, como quem diz, é claro que você não vai pagar à vista, não é do seu alcance. Felipe sentiu a frase como um soco silencioso. Por alguns segundos, lembrou de quando riram dele na escola, de quando disseram que a terra que ele arrendou não prestava, de quando zombaram da ideia de que um dia ele iria melhorar de vida. Ele poderia ter engolido em seco e seguido a conversa. Poderia ter fingido que não ligou. Mas anos de humilhação guardam uma força que, de vez em quando, precisa sair. Foi então que ele fez o que transformaria aquele momento em uma cena inesquecível. Felipe largou a mala no chão, com um movimento firme. O barulho do impacto seco no piso fez algumas pessoas olharem. Não, respondeu, sem levantar a voz. Eu não vou financiar em 60 vezes. Eu quero à vista. Paulo riu, ainda achando que era conversa. À vista, repetiu, puxando do bolso uma folhinha para a simulação. Olha, senhor, hoje em dia quase ninguém paga à vista uma caminhonete desse valor. Se o senhor quiser, a gente consegue uma entrada mais baixa, parcela. Felipe se abaixou devagar, abriu a mala e começou a puxar maços de dinheiro perfeitamente organizados. A expressão de Paulo mudou em segundos. A brincadeira sumiu do rosto. Os olhos arregalaram. O som ao redor pareceu diminuir. Felipe levantou-se, segurando um dos maços. Eu quero à vista, repetiu, agora olhando diretamente nos olhos do vendedor. Paulo não conseguiu responder na hora. O cérebro tentava processar a cena. O homem simples, que ele tinha julgado pelo chapéu e pela bota, estava ali, com uma quantia de dinheiro que muita gente na cidade não via nem em conta bancária. O segurança se aproximou, discretamente. A recepcionista parou de digitar. 2 outros vendedores, mais ao fundo, puxaram o pescoço para ver melhor. O gerente, Eduardo, percebendo que algo fora do comum estava acontecendo, levantou-se da mesa e veio andando na direção deles. A situação, que para Paulo era mais um atendimento qualquer, tinha acabado de mudar de patamar. E, no meio daquele silêncio desconfortável, a mala de dinheiro no chão contava uma história que ninguém ali conhecia.
Eduardo se aproximou com passos firmes, tentando manter a postura de gerente experiente. Está tudo certo aqui? Perguntou, olhando primeiro para Paulo e depois para Filipe. Paulo, ainda um pouco atordoado, tentou responder. Está sim, senhor. O cliente, o senhor, ele, quer pagar à vista. Eduardo olhou para a mala aberta, com maços de dinheiro à mostra. O instinto de segurança acendeu imediatamente. É melhor a gente fechar essa mala, senhor, disse para Filipe, com respeito. E conversar num lugar mais reservado. O senhor entende, né? É para sua própria segurança. Filipe reconheceu sensatez nas palavras. Não estava ali para se exibir, e sim para resolver um objetivo. Claro, faz sentido, concordou. Ele começou a recolher os maços, um por um, com calma. Paulo observava em silêncio, tentando reorganizar seus pensamentos. Há poucos minutos, ele tinha feito uma piada sobre financiamento. Agora, via as notas passarem diante dos seus olhos. Eduardo, com a experiência de quem já lidou com diferentes tipos de cliente, percebeu algo além do dinheiro. Viu na postura de Filipe um misto de simplicidade e firmeza. Não era ostentação. Era conquista. Quando a mala foi fechada, eles se dirigiram a uma sala reservada. Paulo foi junto, meio sem saber se estava ali como vendedor ou como alguém que precisava aprender alguma coisa. Na sala, Eduardo ofereceu uma cadeira a Filipe. Sente-se, por favor. Filipe sentou, colocou a mala ao lado da cadeira, aos seus pés. O senhor se chama? Perguntou Eduardo. Filipe. Senhor Filipe, antes de mais nada, quero agradecer pela confiança de vir até aqui. Nem todo mundo anda com valores assim. O senhor tem conta em banco? A gente pode ajudar com transferência. Filipe balançou a cabeça. Tenho conta, sim. Mas esse dinheiro aqui eu quis juntar na mão. Quis sentir cada nota entrando e ficando. Isso aqui é anos de trabalho. Eduardo assentiu, respeitoso. Entendo. Então o senhor quer aquela caminhonete que o Paulo estava mostrando? Aquela mesmo. Mas eu quero saber o preço à vista, sem rodeio. Eduardo olhou para Paulo. Você já explicou o valor, Paulo? Paulo pigarreou. Eu estava justamente. Estava mostrando as opções de financiamento. Filipe olhou para ele, com um olhar que não era de raiva, era de firmeza. O moço perguntou se eu ia financiar em 60 vezes, disse, sem alterar o tom. Eduardo lançou um olhar rápido para Paulo. Não precisava falar muita coisa. O recado estava claro. Cuidado com o jeito de tratar as pessoas. Bom, senhor Filipe, vamos ao que interessa, disse Eduardo, voltando-se para ele. À vista, consigo um desconto melhor do que o valor de tabela. Vou fazer o melhor preço possível. Enquanto Eduardo digitava algumas coisas na tela do computador, Filipe permaneceu em silêncio, olhando ao redor da sala. Não se encantava com os móveis, com o ar. Para ele, o que importava era cumprir o objetivo. Paulo, ao lado, tentava se recompor. Depois de alguns minutos, Eduardo girou a tela levemente na direção de Filipe. Esse é o valor final, à vista. Com todos os impostos e taxas já incluídos. E, claro, com desconto especial pelo pagamento em dinheiro. Filipe analisou o número. Não era pouca coisa, mas ele sabia exatamente o que tinha na mala. Não teria chegado ali se não tivesse feito essa conta 1000 vezes em casa. Está dentro do que eu planejei, afirmou. Eduardo respirou fundo. Era raro ouvir aquela frase em uma negociação daquele tipo, ainda mais vindo de um homem que aparentava ter pouco. O senhor permite que a gente faça a contagem ali no caixa, em um ambiente mais seguro e discreto? Perguntou o gerente. Claro. Enquanto se levantavam, Paulo, ainda sem graça, tomou coragem para falar. Seu Filipe, eu queria pedir desculpa pela brincadeira de antes. Eu não devia ter falado daquele jeito. Filipe o encarou por alguns segundos. Olha, rapaz, não foi a primeira vez que riram de mim. E talvez não seja a última. A diferença é que, hoje, eu posso responder com essa mala. Mas nem sempre foi assim. A frase ficou no ar. Eu aprendi uma coisa na roça, continuou Filipe. Terra não olha a roupa de ninguém. Se você cuidar dela com respeito, ela te devolve. Mas se você desprezar, ela cobra. Gente é meio parecida com terra. Às vezes, o que parece fraco por fora está forte por dentro. Paulo abaixou os olhos. Eu entendo, sim. Eu julguei pela sua aparência. Foi errado.
Filipe deu um suspiro. O mundo está cheio disso. Desde novo, eu escuto que pobre é isso, pobre é aquilo, que gente da roça não sabe das coisas. Mas a conta que eu fiz para estar aqui hoje, não tem computador que faça melhor. Eduardo, que acompanhava a conversa, sentiu que ali tinha mais do que uma venda. Tinha uma lição. Paulo, aprenda uma coisa, disse o gerente, com firmeza, mas sem humilhar. Em vendas, a gente nunca julga cliente pela roupa. Mas, na vida, isso vale mais ainda. Cada pessoa que entra por essa porta carrega uma história. E a nossa obrigação é, no mínimo, respeitar. Paulo assentiu. Foram até o setor financeiro da loja. Lá, em uma sala com porta, pouca gente, câmera de segurança e mesa ampla, Filipe abriu a mala pela segunda vez naquele dia. A contagem começou. As notas iam sendo organizadas, conferidas, registradas. Demorou um pouco, porque não era pouca coisa. Ao final, o valor total conferido. Tudo certo, senhor Filipe, informou o responsável pelo caixa. Pagamento confirmado. Filipe sentiu um peso sair do peito. Não porque ele estivesse aliviado de se livrar do dinheiro, mas porque estava cumprindo uma promessa que tinha feito a si mesmo anos antes, naquela noite em que decidiu que a mala seria a guardiã do futuro. Ainda faltava, porém, uma parte importante: ver a caminhonete nova, receber a chave e dar o primeiro passo para fora da vida de improvisos. Com o pagamento confirmado, a equipe da concessionária se movimentou. Documentos foram impressos, assinados, conferidos. Placas foram providenciadas, vistorias internas feitas. Paulo, agora em um tom muito mais humilde, acompanhava o processo. Seu Filipe, o senhor quer que eu explique de novo os itens da caminhonete? Perguntou, tentando ser prestativo. Quero sim, respondeu Filipe. Eu posso entender da roça, mas desses detalhes aqui eu não manjo tanto. Foram até o veículo. Filipe passou a mão pela lataria, desta vez sabendo que aquela caminhonete era dele, não apenas um sonho distante. Paulo explicou os recursos, a tração, algumas funções que poderiam ser úteis em estrada de chão, nas subidas, no barro. Filipe prestava atenção com a mesma seriedade com que escutava Leandro falar sobre terra. E é bom o senhor dar uma lida no manual depois, viu? Tem uns detalhes importantes ali, completou Paulo. Filipe sorriu de canto de boca. Pode deixar. Eu não subestimo o manual, não. Eduardo apareceu logo depois, com um envelope em mãos. Aqui estão os documentos, senhor Filipe. Em poucos dias, o senhor recebe o restante em casa, mas o essencial já está aqui. Filipe pegou o envelope, agradeceu. Depois, ficou um tempo em silêncio ao lado da caminhonete. Posso perguntar uma coisa? Disse Eduardo. Pode. O senhor sempre teve essa disciplina com dinheiro. Queria entender um pouco. Porque, sinceramente, é raro ver alguém chegar aqui com uma mala de dinheiro e pagar uma caminhonete à vista, ainda mais vindo da roça. Filipe pensou por alguns segundos. Não era muito de contar sua vida, mas sentiu que aquela pergunta podia ser uma oportunidade de deixar uma marca além do financeiro. Não, eu não nasci disciplinado. Eu nasci apertado. E, quando a vida aperta demais, ou a gente desiste, ou aprende a ser organizado. Eu apanhei da vida até aprender. Eduardo ouviu com atenção. Quando eu era mais novo, riram de mim porque eu só tinha roupa simples, porque eu comia lanche da escola como se fosse banquete, porque meu pai fazia diária. Depois, riram porque eu arrendei uma terra que ninguém queria. Mais tarde, riram porque eu falava que ia comprar uma caminhonete um dia, sem dever nada para ninguém. O que me ajudou não foi o dinheiro. Foi lembrar de cada risada e decidir que eu ia responder com resultado, não com briga. Paulo, ao lado, absorvia cada palavra. Sabia que algumas delas eram, indiretamente, para ele também. E o senhor conseguiu, comentou Eduardo. Filipe deu de ombros. Eu consegui essa caminhonete. Mas o mais importante não está aqui fora. Está aqui, disse, batendo de leve no peito. Eu queria provar para mim mesmo que eu sou capaz de planejar, esperar, aguentar. Essa mala que trouxe hoje, ela foi muito mais pesada quando estava vazia, lá atrás, do que agora cheia de dinheiro. A frase intrigou Paulo. Como assim, seu Filipe? Lá no começo, quando eu comecei a colocar nota por nota, o peso dela era a responsabilidade. Eu sabia que se eu mexesse nela, se eu cedesse a qualquer capricho, eu ia estar traindo a mim mesmo. Hoje, ela ficou leve. Cumpriu o papel. Paulo não respondeu.
Apenas baixou a cabeça, em respeito. Chegou o momento de entregar a chave. Paulo estendeu a mão com o chaveiro. Seu Felipe, aqui está a chave da sua caminhonete. Felipe olhou para a chave por alguns segundos. Pegou com firmeza. Obrigado. Ele entrou na caminhonete, ajustou o banco, os espelhos, colocou o cinto. Ligou o motor. O som do motor funcionando redondo, sem engasgos, sem barulhos estranhos, trouxe uma sensação que ele nunca tinha experimentado. A de estar, finalmente, equipado para enfrentar a estrada do jeito certo. Ele deu a partida, andou devagar para fora da concessionária. Antes de sair totalmente, parou, abaixou o vidro e falou para Paulo. Sabe aquela brincadeira do vai financiar em 60 vezes? Guarde isso como lembrança de hoje. Não para se sentir culpado, mas para lembrar que, às vezes, quem você acha que veio aqui pedir favor está, na verdade, te ensinando alguma coisa. Paulo assentiu, com um sorriso tímido. Eu não vou esquecer, seu Felipe. Felipe, então, seguiu pela avenida. A sensação de dirigir um veículo novo, potente, era diferente, mas ele não se deixou levar pela empolgação. Respeitou o trânsito, observou as placas. Era uma conquista, sim, mas também uma responsabilidade. Em vez de ir direto para casa, fez algo inesperado, desviou o caminho e foi para o sítio de Leandro. A estrada de chão que levava ao sítio de Leandro era velha conhecida. Felipe a havia percorrido muitas vezes, primeiro como trabalhador de diária, depois como parceiro, quase como da família. Ao se aproximar, viu o mesmo galpão simples, a mesma casa, o mesmo terreiro onde tantas conversas importantes tinham acontecido. Leandro estava no terreiro, perto de um trator, conversando com um funcionário. Quando ouviu o barulho da caminhonete chegando, olhou curioso. Viu o veículo novo se aproximando e, por reflexo, tentou identificar quem era. Quando a caminhonete parou e Felipe desceu, Leandro demorou um segundo para processar. Uai, Felipe! Exclamou, aproximando-se. Essa caminhonete é sua? Felipe sorriu. É sim, seu Leandro. Leandro deu uma volta em torno do veículo, passando a mão na lataria, como todo homem do campo faz ao ver máquina nova. Bonita, hein? 0. Leandro balançou a cabeça, em sinal de aprovação. E como é que você fez isso, rapaz? Veio me pedir garantia de novo? Brincou, com um sorriso sincero. Felipe abriu a porta traseira, pegou a mala vazia que tinha trazido de volta e a colocou sobre o capô. Lembra dessa mala, seu Leandro? Leandro franziu a testa, aproximando-se para olhar melhor. Acho que já vi essa mala. Sim. É aquela que você vivia carregando papel, anotação. É ela mesmo. Hoje, ela estava cheia de dinheiro lá na concessionária. Leandro arregalou os olhos. Você pagou à vista? Paguei. O silêncio que se seguiu não foi de incredulidade ofensiva. Foi um silêncio de respeito, de quem sabe exatamente o que isso significa na vida de um homem da roça. Então quer dizer que aquele menino que veio aqui pedir fiador para arrendar uma terrinha, hoje compra caminhonete à vista? Disse Leandro, meio emocionado, meio orgulhoso. Se não fosse aquele fiador, aquele conselho, eu não tinha dado o primeiro passo, respondeu Felipe. Leandro se encostou no trator, cruzou os braços, olhando para o amigo com olhos um pouco marejados. Eu só te emprestei o nome. O resto foi você quem fez. Felipe se aproximou. O senhor fez mais do que isso. Me ensinou que capricho e planejamento fazem diferença. Se eu tivesse feito tudo na correria, sem pensar, talvez tivesse quebrado. E se eu tivesse desistido naquela primeira chuva que levou metade da lavoura? Você ia ser só mais um dizendo que a vida é injusta, completou Leandro. Exatamente. Leandro respirou fundo. E o que é que você vai fazer agora, com essa caminhonete nova? Trabalhar mais. Transportar melhor. Deixar de depender de carro velho quebrando toda hora. E também mostrar para minha família que vale a pena ter disciplina. Leandro sorriu. E você veio aqui primeiro por quê? Sua mãe não viu ainda? Ainda não. Eu quis passar aqui antes, porque eu sei que o senhor fez parte dessa história. Achei justo que o senhor visse antes de todo mundo. Leandro ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para a caminhonete e para a mala vazia sobre o capô. Você sabe, Felipe, eu já vi muita gente chegar aqui pedindo ajuda, dizendo que queria crescer. Alguns até conseguiram um empurrão, uma oportunidade. Mas poucos fizeram o que você fez, abraçar a chance com responsabilidade. A maioria quer resultado rápido,
sem esperar, sem plantar. Você fez o contrário. Plantou, esperou, suportou. Filipe ouviu, com humildade. Eu não fiz nada sozinho, seu Leandro. Tive apoio. Da minha família, do Senhor, até das dificuldades. Porque foi o aperto que me obrigou a aprender. Leandro deu uma risada curta. Você está filósofo, rapaz. Filipe sorriu. A roça ensina filosofia também, do jeito dela. Depois de conversarem mais um pouco, Filipe se despediu. Agora eu vou mostrar lá em casa. Vai lá. E dá um abraço na sua mãe por mim, disse Leandro. No caminho de volta, Filipe pensava em como seria a reação de Renata e de Bruno. Imaginava os olhos brilhando, as mãos passando pela lataria, as perguntas sobre o motor. Mas, mais do que mostrar o carro, ele queria mostrar o que aquela caminhonete representava. Não luxo, e sim a prova de que uma vida inteira de esforço, por mais silenciosa que seja, pode valer a pena. Quando Filipe entrou na estrada que levava para casa, sentiu o coração acelerar como se fosse a primeira vez que estivesse dirigindo. A poeira levantava atrás da caminhonete nova, fazendo contraste com o brilho da lataria. Ao chegar perto da casa, viu Bruno no terreiro, ajudando o pai a se locomover até uma cadeira na sombra. A mãe, Renata, estava perto do fogão, mas olhou pela janela quando ouviu o barulho do motor diferente. Bruno franziu a testa, tentando identificar de quem era aquele veículo. A caminhonete parou em frente à casa. Filipe desligou o motor, abriu a porta e desceu, com um sorriso contido. Bruno arregalou os olhos. Filipe, essa caminhonete é nossa, respondeu ele. Renata saiu até a porta, enxugando as mãos no avental. Nossa de quem, meu filho? Nossa da família. Eu comprei. O pai, sentado na cadeira, tentou se inclinar um pouco para ver melhor. Comprou como, Filipe? Perguntou, com voz fraca, mas curiosa. Filipe pegou a mala vazia, que tinha trazido consigo, e a colocou no chão, ao lado do veículo. Com essa mala aqui. Anos de trabalho. Nota por nota. Bruno deu alguns passos em direção à caminhonete, passando a mão pela lateral, como se estivesse tocando em algo quase inacreditável. 0, 0, confirmou Filipe. Renata chegou mais perto, com os olhos cheios de lágrimas. Meu filho, e você não deve nada para ninguém? Não devo um centavo. Ela levou a mão ao peito. Eu sempre pedi a Deus para te ver assim. Não rico de ostentar, mas em paz. Sem dever para ninguém. Filipe se aproximou do pai. Ajoelhou ao lado da cadeira. Pai, lembra quando o Senhor disse que não ia dar mais conta de trabalhar e que a família dependia de mim? O pai assentiu, devagar. Lembro, sim. Eu não sabia se ia dar conta. Tive medo. Mas hoje eu posso dizer que não faltei com meu compromisso. Foi difícil, foi demorado, mas eu consegui trazer essa conquista para casa. O pai segurou a mão do filho com força. Eu sempre soube que você era capaz, mesmo quando você achava que não era. Eu só não tinha como te ajudar com dinheiro, mas eu te ajudei com oração. Filipe engoliu em seco. E ajudou muito. Bruno, animado, perguntou. Posso dar uma volta com você? Filipe sorriu. Pode, sim. Mas antes, quero mostrar uma coisa. Ele abriu a mala, mostrando que agora estava vazia. Esta mala aqui ficou anos guardando o nosso futuro. Toda vez que eu pensava em desistir, eu olhava para ela e lembrava da promessa que eu tinha feito. Agora que ela cumpriu o papel, eu quero que ela tenha um novo significado. Bruno franziu a testa. Qual? Filipe colocou a mala nas mãos do irmão. Agora ela é sua. Bruno se assustou. Minha? Mas eu não juntei nada nela. Ainda não. Mas você vai juntar o futuro que você quiser. Não precisa ser caminhonete. Pode ser estudo. Pode ser o que você sonhar. O que eu quero te ensinar é que, por mais difícil que pareça, se você for disciplinado e tiver paciência, você chega lá. Bruno ficou segurando a mala, sem saber o que dizer. Renata enxugou as lágrimas. Eu tenho orgulho de vocês dois. O mundo lá fora pode não dar valor para gente simples, mas eu sei o homem que você se tornou, Filipe. Ele sorriu, um sorriso que misturava cansaço e vitória. Mãe, o mundo pode até não dar valor. Mas, hoje, eu não preciso que ninguém me diga quanto eu valho. Eu sei quem eu sou. Naquela tarde, eles saíram para dar uma volta pela região. O pai ficou em casa, descansando, mas com o coração leve. Bruno sentou no banco do carona, olhando cada detalhe do painel,
das luzes, dos botões. A primeira vez que eu entrei numa caminhonete, eu era só o ajudante, comentou Felipe. Hoje, eu entro sabendo que cada pedaço dessa aqui foi pago com o suor das nossas mãos. Bruno olhou, admirado. Um dia, eu quero poder contar uma história parecida com a sua. Felipe deu uma risada breve. Vai contar, mas com final ainda melhor. Porque você já está começando de um degrau mais alto. Só não esqueça das raízes. Enquanto o sol descia no horizonte, pintando o céu de cores suaves, Felipe sentia uma paz diferente. Não era só pela caminhonete. Era por saber que tinha cumprido o que prometeu a si mesmo quando ainda era um rapaz que ninguém levava muito a sério. Mas ainda faltava um último encontro. Alguns dias depois, ele decidiu voltar à cidade, não para comprar nada, mas para fechar um ciclo. Alguns dias se passaram. Felipe usou a caminhonete para tudo o que tinha planejado: transporte de carga, ida à cidade para resolver assuntos, visitas às propriedades. O veículo mostrou a que veio, forte, confiável. Mas havia algo ainda em aberto na mente de Felipe. Não era dívida de dinheiro, era outra coisa. Ele sentia que precisava voltar à concessionária, não como cliente que precisa, mas como homem que quer deixar uma mensagem. Numa manhã, decidiu que faria isso. Chegou à cidade, estacionou a caminhonete em frente à loja, agora com a confiança tranquila de quem não entra mais ali na posição de quase pedindo licença. Desceu, entrou pela porta de vidro. Paulo, que atendia outro cliente, viu de longe. Reconheceu a caminhonete, reconheceu o chapéu, reconheceu o olhar. Assim que terminou o atendimento, veio na direção de Felipe, com um sorriso sincero. Seu Felipe. Que surpresa boa ver o senhor aqui de novo. Felipe apertou a mão do vendedor. Vim só dar uma passada. Ver se está tudo certo mesmo. Tem dado algum problema? Perguntou Paulo, preocupado. Nenhum. Está perfeita. Só que eu não vim falar da caminhonete. Vim falar de outra coisa. Paulo ficou curioso. Do quê? De oportunidade. Paulo franziu a testa. Como assim? Da oportunidade que a vida está te dando, explicou Felipe. Você teve um momento em que me viu de um jeito e hoje me vê de outro. Isso acontece com todo mundo, mas nem sempre a gente percebe. Você pode escolher ser aquele vendedor que só olha para a roupa do cliente ou pode ser aquele que enxerga a pessoa. Paulo abaixou levemente a cabeça, em sinal de respeito. Eu pensei muito naquele dia, seu Felipe. Fui para casa com vergonha do que eu fiz. Não foi elegante, não foi justo. E eu não quero ser esse tipo de pessoa. Felipe assentiu. Então use isso a seu favor. Cada cliente simples que entrar aqui, trate como se fosse a pessoa mais importante do mundo. Não porque ele pode ter uma mala de dinheiro, mas porque ele tem uma história que você não conhece. Eduardo, o gerente, que estava por perto, se aproximou. Bom dia, senhor Felipe. Vejo que a caminhonete lhe caiu bem. Caiu, sim. Está rendendo o trabalho. Eduardo sorriu. Que bom. E obrigado por voltar. Raramente as pessoas voltam depois de uma compra grande, a não ser para reclamar. Felipe deu uma risada discreta. Eu não sou muito de reclamar, não. Quando algo não dá certo, eu tento aprender. Mas hoje eu vim aqui para agradecer. Agradecer? Estranhou Eduardo. Sim. Eu passei por muitos lugares onde riram de mim, me trataram como se eu não fosse nada. Aqui, eu também ouvi uma brincadeira que doeu. Mas vocês também me respeitaram na hora que perceberam quem eu era. E eu vi que, por trás dessas paredes e desses carros, tem gente querendo trabalhar direito. Eduardo assentiu, com expressão séria. Nós também aprendemos, senhor Felipe. Eu, especialmente, aprendi a reforçar com a equipe que ninguém deve julgar um cliente pela aparência. Sua história aqui virou assunto nas nossas reuniões. Claro, sem detalhes do seu dinheiro, mas com a lição. Paulo completou. Eu contei em casa, seu Felipe. Meu pai trabalhou muitos anos em fábrica, e ele falou que já passou por situações parecidas, de ser julgado por estar de uniforme, de mãos sujas de graxa. Eu percebi que eu estava repetindo algo que ele detestava. Felipe olhou ao redor, vendo outros clientes, outros vendedores. Sabe, quando eu era mais novo, eu achava que quem tinha terno, gravata, carro bonito, sabia mais. Hoje eu sei que, muitas vezes, é o contrário. Quem sabe muito mesmo é aquele que não esquece de onde veio. Os três ficaram em silêncio por alguns instantes. Eu sei que aqui vocês vivem de vender, continuou Felipe.
Mas lembrem sempre que a venda mais importante não é o carro. É a imagem que fica na cabeça da pessoa sobre vocês. Hoje, quando eu penso nessa loja, eu não penso só na caminhonete nova. Eu lembro da brincadeira que me fez abrir a mala, lembro do arrependimento sincero, lembro da oportunidade de aprendizado dos dois lados. Paulo, emocionado, falou: "Eu agradeço por o Senhor ter tido paciência comigo. Podia ter ido embora e nunca mais olhado na minha cara. Mas o Senhor escolheu ensinar." Filipe deu de ombros. A vida me ensinou que, quando a gente é humilhado, pode devolver de duas formas, com raiva ou com exemplo. Eu escolhi o exemplo, porque a raiva só ia me deixar mais pobre por dentro. Eduardo estendeu a mão. "O Senhor, se quiser, será sempre bem-vindo aqui. E, se um dia precisar de alguma coisa, o que estiver ao nosso alcance, a gente vai fazer." Filipe apertou a mão do gerente. "Eu não sei se vou voltar para comprar outro carro. Talvez essa caminhonete dure muito tempo. Eu não sou homem de trocar de bem como quem troca de roupa. Mas, se eu voltar, sei que vou ser recebido com respeito. Isso já vale muito." Na saída, antes de ir embora, ele olhou mais uma vez para a loja. Já não se sentia deslocado. Não porque estava de caminhonete nova, mas porque tinha consciência tranquila de quem conseguiu ir além do julgamento alheio. Ele entrou na caminhonete, ligou o motor e, ao pegar a estrada de volta para o interior, sentiu que o verdadeiro pagamento daquela compra não tinha sido feito em dinheiro. Tinha sido feito em lições, em mudança de mentalidade, tanto dele quanto de quem cruzou o seu caminho. E a pergunta que Paulo tinha feito naquele primeiro dia, vai financiar em 60 vezes, virou quase uma piada interna na cabeça de Filipe. Uma lembrança de que, por trás de cada riso de desdém, pode haver uma grande oportunidade de mostrar, com calma e firmeza, até onde um homem simples pode chegar quando decide não se deixar limitar pelo olhar dos outros. Ele olhou pelo retrovisor, vendo a cidade ficar distante, e murmurou para si mesmo: "Não é sobre a caminhonete. É sobre a caminhada." E seguiu pela estrada de terra, levantando poeira, com o coração em paz e a mente já pensando no próximo sonho que ia, aos poucos, enchendo a mala invisível que carregava por dentro. Nesta história, em qual parte você mais se identificou? Na humilhação, na disciplina de guardar aos poucos ou na sensação de conquistar algo sem dever nada para ninguém? Comente aqui abaixo, e até a próxima!